Oi, hoje nós vamos falar de poderes e esferas de poder no Brasil. Lá no primeiro grau, nós aprendemos que há três poderes no Brasil. Existe um poder que nós chamamos de executivo, um poder que chamamos de legislativo e um poder que chamamos de judiciário. E também aprendemos que cabe ao poder executivo executar, ao legislativo legislar e ao judiciário julgar. Isso não explica exatamente o que eles fazem. O poder executivo precisa fazer cumprir as leis. Essa é a obrigação máxima do poder executivo. Para cumprir as leis, ele precisa proteger o território nacional, proteger a população que vive nesse território e proteger a própria democracia. O que significa isso? Para proteger o território nacional, para fazer cumprir essas leis que protegem o território nacional, o poder executivo conta com as Forças Armadas. É um dos órgãos do poder executivo, subordinado ao poder executivo, são as Forças Armadas, que servem justamente para impedir que outro país invada o nosso território nacional, tente anexar o nosso território nacional, ou que tente, de qualquer forma, impor sua vontade em nosso território nacional. E elas servem também para evitar que alguma parte do nosso território nacional declare sua independência, mantendo assim a integridade total do território nacional. Para proteger a população, o poder executivo conta muito além do que só com as polícias. As polícias, obviamente, estão aí para proteger a população. Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, as polícias rodoviárias e assim por diante. Mas vai muito além do que essa proteção dada pelas polícias, que estão também subordinadas ao executivo. Por exemplo, se você compra carne no açougue, a sua carne vem com um carimbo roxo. Aquele carimbo roxo do CIF é o selo de inspeção sanitária que diz que aquela carne está própria para o consumo. O órgão que dá aquele carimbo, que põe aquele carimbo, é um órgão também pertencente ao poder executivo, que nós vamos falar mais adiante dele, e ele está tentando proteger a sua saúde. Se você recebe uma pensão, se você já é aposentado, você também está recebendo uma forma de proteção, e o órgão que paga a sua pensão é um órgão do executivo. Se você vai ao pronto-socorro porque sofreu algum machucado, você está recebendo também uma outra forma de proteção dada pelo executivo, que é em relação à sua saúde. Então a proteção vai muito além do que aquela proteção dada apenas pela polícia. Por último, e isso é uma peculiaridade das democracias, existem regras que servem para proteger a própria democracia. Emoção e democracia nem sempre andam de mãos dadas. E, para justamente impedir que nós sejamos levados pelas emoções, criando assim uma instabilidade democrática, existem algumas normas que servem para parar, servem para proteger a nós mesmos, servem para proteger a democracia, às vezes restringindo alguns dos nossos direitos. Por exemplo, uma questão muito controversa é a possibilidade da polícia militar ou das forças armadas ou dos bombeiros, que também são militares, fazerem greve. E por que isso? Diz o ditado que todas as vezes que a caserna pega um resfriado, a democracia morre de pneumonia. Todas as vezes que os militares se insubordinam contra um governo civil, em última instância, eles podem vir a tomar o poder. Porque eles estão armados, os civis não estão armados. Ou a maior parte dos civis não está armada, então não teria como se proteger. É justamente para a proteção da democracia que a lei proíbe que os militares façam greve. Okay? Não é para proteger a população, porque afinal os militares também fazem parte da população. Na verdade, você está tolhindo parte do direito da população para proteger a democracia. Como eu disse, essa é uma questão bem controversa, eu não vou entrar aqui em detalhes se é bom ou ruim, mas fica aí a explicação por que é assim. Pois bem, isso é o executivo. E o legislativo? Ao legislativo cabe representar a vontade dos eleitores. Ele faz isso de três formas. Primeiro, cabe ao legislador ouvir seus eleitores, ouvir a população. Ele ouve os eleitores ou a população através de e-mails, cartas, telefones. Por isso que você precisa ligar para o seu congressista e saber o que ele está fazendo. Liga para o seu deputado, liga para o seu senador e descubra o que ele está fazendo por você, por sua comunidade, por sua profissão e assim por diante. Às vezes eles também te convidam a participar do que nós chamamos de audiências públicas, que são oportunidades de pessoas interessadas em um determinado assunto debaterem esse assunto antes que esse assunto seja normatizado, antes que haja uma lei a respeito dele, ou antes que a lei a respeito dele seja modificada. Okay? Aliás, eu disse aqui, eleitores barra população. Tem diferença sim.
População são todas aquelas pessoas que estão no território nacional. Pode ser uma população transitória, por exemplo, o estrangeiro que vem para o Brasil apenas para assistir Copa do Mundo, está aqui transitoriamente. Ele vai ficar 5 dias, 15 dias, um mês e não vai viver aqui. Por exemplo, também a criança. A criança faz parte da população, mas ela não é uma eleitora. O preso que esteja cumprindo uma sentença privativa de liberdade faz parte da população, mas também não é um eleitor. O louco faz parte da população, mas não é eleitor. Então, cabe aos legisladores ouvir não só os eleitores, mas muitas vezes também a população. Ok? O próximo passo é elaborar as normas. Ele ouviu a população, ou ele ouviu os eleitores, ele vai elaborar as normas, por isso, legislar. Depois que as normas entram em vigor, também cabe ao legislativo fiscalizar o cumprimento das normas. Como é que ele fiscaliza o cumprimento das normas? Ele tem várias maneiras. Por exemplo, uma das clássicas é através do Tribunal de Contas da União, o TCU, que é um órgão do Legislativo. O TCU, esse órgão apêndice do Legislativo, ele serve para fiscalizar se os outros poderes e o próprio Legislativo estão utilizando as verbas recebidas no orçamento anual de forma adequada, se eles estão cumprindo os contratos de uma forma moral, legal e assim por diante. Uma outra forma muito comum de nós vermos o legislativo fiscalizando os outros poderes, e às vezes a si mesmo, é através das CPIs ou CPMIs, as comissões parlamentares de inquérito ou as comissões parlamentares mistas de inquérito. As mistas de inquérito são compostas tanto de deputados quanto de senadores. As CPIs, as parlamentares de inquérito, são compostas ou só de senadores ou só de deputados. E elas servem justamente para investigar, que é uma forma de fiscalização feita pelo nosso legislativo. E ela é possível tanto na esfera federal, quanto estadual, quanto municipal. Por fim, o judiciário. O nosso judiciário, cabe a ele julgar, resolver os conflitos quando as normas são descumpridas. E como é que ele faz isso? Ele determina o que uma norma quer dizer. Às vezes não está claro pelo texto da lei o que aquela norma quis dizer, porque ela foi mal escrita ou a linguagem dela está truncada, algo do gênero. Cabe ao judiciário definir o que o legislador quis dizer com aquilo, com aquela norma. Ou, às vezes, a gente não sabe qual é a norma que está em vigor. Se a gente não sabe qual a norma está em vigor, houve várias normas ao longo do tempo, e há uma controvérsia, o legislador precisa decidir qual é a norma que vai ser aplicada àquele caso concreto. Qual é a norma que vai estar em vigor. Além disso, às vezes cabe ao judiciário determinar não qual é a norma que está em vigor. A norma que está em vigor é clara, mas quem é que descumpriu essa norma e daí punir. Por exemplo, se Zezinho mata Luizinho, o Zezinho claramente descumpriu uma norma, a lei penal, o Código Penal. Aqui nós não estamos debatendo se houve, qual é a norma aplicável. Matar alguém é muito claro, matar alguém é um crime. Nós temos, nesse caso, que utilizar o judiciário para determinar quem é que descumpriu a norma, no caso, o Zezinho, e punir o Zezinho pela morte do Luizinho. É isso. Então, nós temos lá os nossos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Pois bem, eu disse poderes, mas quando eu comecei essa apresentação, eu disse que nós falaríamos de poderes e das esferas de poder. E quais são as esferas de poder? No Brasil, nós também temos 3 esferas de poder. Temos a federal, temos a estadual e temos a municipal. A bem da verdade, o nome estadual não é o mais adequado aqui, mas por falta de qualquer outro, vamos utilizar estadual. Por que não é o mais adequado? Porque no Brasil nós temos 26 estados, mas temos 27 unidades federativas. Por quê? O Distrito Federal é uma unidade federativa, mas não é um estado. O Distrito Federal ele cumpre as funções tanto de um estado quanto de um município. Então ele tem os deveres, as obrigações, os direitos de um estado e de um município ao mesmo tempo. Ok? Então eu coloquei aqui estadual, mas na verdade é estadual / Distrito Federal. Okay? Além disso, é bom a gente lembrar que senador não representa os estados. Os senadores representam as unidades federativas. Caso contrário, o Distrito Federal não teria 3 senadores. E ele tem 3 senadores. É fácil de lembrar. Se você tiver alguma dúvida, pense sempre. São quantos senadores que nós temos no Brasil? 81. 81 dividido por 3 são 27. Nós sabemos que temos 26 estados. Então, a última unidade, de 26 para 27, é o Distrito Federal. Então, o Senado representa
as unidades federativas e não os estados, ao contrário do que a gente acredita sempre. Então, nós temos esfera de poder federal, estadual, municipal. Bem, qual que é a relevância disso? Ora, historicamente, havia dois tipos de grandes estruturas, as estruturas federativas e as estruturas unitárias. As estruturas federativas eram utilizadas em países de grande extensão territorial, por exemplo, Estados Unidos, o Brasil e muitos outros. Outro muito comum, Rússia. Rússia também era uma federação, é uma federação. E por que isso? Porque, se você imaginar, há 100 anos, 50 anos, 200 anos atrás, nós tínhamos um governo central, na época era no Rio de Janeiro, antes era em Salvador, hoje em Brasília, um governo central que não conseguiria todos os dias conversar com todas as áreas do Brasil, não conseguiria se locomover para todas essas regiões. Então, esses países de grande extensão territorial, eles se subdividiam em pequenas regiões, estados, e nesses estados eles tinham poderes de executivo, poderes de legislativo e poderes de judiciário locais. Então, por isso que nós temos em Minas Gerais um Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nós temos na Bahia um governador da Bahia, nós temos em São Paulo uma Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E mais, no caso do Brasil, dos Estados Unidos, nós temos também poderes locais mesmo, municipais. Então nós temos 3 esferas de poder. Como eu disse, essa é uma distinção que fazia sentido há 50 anos, que ela se contrapunha às unidades, às estruturas unitárias, que é, por exemplo, que existe no Reino Unido ou na Espanha. Lá, nesses dois países, Reino Unido e Espanha, na verdade, todos os países ocidentais europeus, você tinha um poder central e só esse poder central podia executar, só esse poder central podia legislar, só esse poder central podia julgar. Bem, isso no passado, porque, a bem da verdade, hoje, em muitos desses países chamados unitários, as regiões têm muito mais poder do que os nossos estados. Por exemplo, na Espanha, as regiões são chamadas regiões autônomas, comunidades autônomas. Isso dá uma dica de quão independentes elas são em relação ao poder central. Se nós voltarmos ao nosso estado, ao nosso caso do Reino Unido, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales, eles têm poderes de fazer suas próprias legislações. Na verdade, a Escócia tem até o seu próprio judiciário, que não tem nem recurso para o judiciário central, são pouquíssimas exceções. Okay? A Escócia faz suas próprias leis penais, ela faz suas leis ambientais, a mesma coisa no País de Gales. E mais, as comunidades locais dentro da própria Inglaterra, que é essa região que eu estou marcando aqui com o mouse, a Inglaterra, que é um dos 4 países que compõem o Reino Unido, dentro dele há os condados. Esses condados, eles têm a capacidade de fazer suas próprias legislações também. Para te dar uma ideia, para cada uma peça legislativa feita pelo governo central em Londres, 100 peças legislativas são feitas pelos governos locais. E mais, os governos locais, no caso são regionais, também têm seus magistrados. Tem magistrados chamados magistrates e county courts, dependendo se as causas são penais ou civis. Ok? Então, como eu disse, é uma distinção que fazia muito sentido há 50 anos, quando as telecomunicações e os transportes eram muito piores, mas hoje está desaparecendo. De qualquer forma, se você for fazer alguma prova, se lembre que os estados unitários se contrapõem aos estados federativos, e o Brasil é um exemplo de estado federativo.